Muita gente se pergunta quando se inicia a vida, no parto, durante a gestação, na concepção. Mas e quando acontece a decisão, vamos ter um filho? Vamos parar de usar a pílula, a camisinha, vamos saber quando a mulher ovula, ou vamos recorrer à fertilização in vitro? Vamos adotar. Ou quando descobrimos uma gravidez e nós questionamos, nós queremos ter filhos? E tudo isso quando estamos conversando sobre o corpo da mulher. Porque para uma criança chegar ao mundo é imprescindível que alguém forme esse corpinho dentro do seu próprio corpo. E a partir dessa visão, nas quais nós participamos, em relação entre homens e mulheres cis, nós perguntamos: quando que o homem se envolve na decisão de ter ou não ter filhos? Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez conseguimos ter nosso... Consegui vir. Gustavo voltou. Terceiro elemento. Né? Porque estava em assistência ao parto, né? No último eu estava em assistência ao parto. Rezei esse dia para não estar. Estamos aí. Maravilha, maravilha. E hoje tema sobre planejamento familiar. Gustavo tem até uma experiência um tanto... Eu tenho uma experiência grande, justamente por causa do consultório. Sim. E do que ouço, do que aconselho. Particular também, né? Sim, sim. Como é que foi para você, como é que é, né? Essa questão de decisão de ter filhos. Como é que foi essa decisão para você? Então, para mim foi um pouquinho... Eu vivo nesse mundo, né? Eu e Bruno, a gente vive no mundo de assistência a parto. Então, a paternidade é algo que eu já desejava há um tempo, né? Então, chegou um certo momento do relacionamento que a gente casou, que a gente já estava construindo todo um caminho juntos, e aí ter o filho era um próximo passo que eu gostaria de dar. Minha esposa ainda estava naquela indecisão se era o caminho certo a se tomar para ela. Mas a gente chegou, conversamos e conversamos que não íamos tentar aquela coisa do vamos botar o pau só com a peneira e vamos parar de fazer uso de anticoncepção nenhuma e vamos ver o que vai dar. É o famoso arriscante. Né, É o arriscante querendo arriscar, né? É aquela coisa do tipo, se vier, veio. E não veio. E aí eu como profissional da área, acabei convocando outra profissional para dar essa assistência. A gente conversou bastante, até porque o corpo a ser modificado é o da minha esposa. Sim. Então, é uma decisão que ela tem que ter, e até porque a nossa sociedade, eu acredito que a paternidade e a maternidade pesa muito mais a maternidade que a paternidade. A gente já conversou sobre isso. Sim. E a gente vai repetir isso. Vai repetir bastante sobre isso. E a gente optou em tentar. A gente fez uma metodologia, conseguimos engravidar. A gente fez um coito programado, que a gente chama. Conseguimos engravidar e a gente teve uma perda. Quando teve uma perda, acendeu um alerta justamente por causa da idade da minha esposa, de 39 anos. Me acendeu um alerta um pouquinho maior. E aí a gente acabou optando pela fertilização in vitro. E a nossa fertilização in vitro... Fertilização é um momento muito ímpar na vida do casal. O ambiente da fertilização é muito constrangedor. Tanto para o homem quanto para a mulher. E eu lembro que na clínica era aquele sentimento de que quem está ao meu lado? O que eu estou fazendo aqui? Nunca ouvi ninguém falar isso, Gustavo. Fantástico, cara. É porque é um momento de tipo... extremamente envergonhado de que são é um casal, né? Que estão ali do lado de outro casal que também está ali e que se sentem muito solitários, evitam, porque numa consulta pediátrica, numa consulta obstétrica, quando estão grávidos, você acaba, e aí, você tá bem? Como é que foi o seu? Você acaba trocando experiência. Sim. E na fertilização, não. Ninguém troca experiência nenhuma. É tudo muito quieto. E sair com a caixinha de medicação é constrangedor. E é engraçado que a gente fez uma fertilização, conseguimos, no final de tudo,
5 embriões. Eu queria mandar para estudo genético, acabei mandando para estudo genético. E os 5 embriões vieram 5 embriões inviáveis. Caramba. Onde todo mundo falava, não, é besteira você enviar. Mas eu queria mandar justamente por causa do problema que tinha dado, que a gente acha que é isso, que a gente não teve a fertilidade normal. E pela idade da minha esposa, assim, pelas nossas idades, que já estavam um pouquinho ali, nos estudos mostram um pouquinho mais com risco de um embrião mal formado. E eu acho que isso foi um dos pontos que foi mais assertivo que eu fiz. Porque um aborto que a gente teve foi extremamente desgastante para o nosso relacionamento, emocionalmente. Imagino. 5 abortos, mais 5 abortos repetitivos, eu acho que custaria o meu relacionamento. Porque aquela coisa, E a não culpa só é o de quem? relacionamento, né? Uma a saúde mental de vocês Justamente. E quando eu recebi que não conseguiram entrar em contato com ela, me ligaram. Eu estava, acho que numa assistência a parto. Falaram, olha, verifique seu e-mail que já tem o resultado. Na hora que eu abri o e-mail, estava lá, 5 embriões inviáveis. Foi um choque para mim, porque eu já estava esperando. Quando você faz a FIV, que você tem 5 embriões, você já está achando que você está grávido. Já tem aquele start de que você está grávido. Sim. E foi um balde de água fria, eu sentei com a minha esposa, ela, você tá brincando? Eu falei, não, para de brincar com essas coisas sérias. Eu falei, não, tô brincando. E aí, a primeira frase dela foi, vamos tentar tudo de novo. Eu falei, não, calma, porque é uma montanha-russa hormonal que a mulher precisa fazer para ter os embriões. Mas conversamos um final de semana, ela optou em fazer logo em seguida. Refizemos, conseguimos novos 5 embriões, mandamos 5 para São Paulo, para um mapa genético. E vieram 3 bons. Que Caio, Hugo e Murilo. São os meus 3 garotos, meus 3 meninos. E que foi... Pra gente foi aquela coisa que, no começo, ela não queria, achando que engravidaria a qualquer hora. Marina tinha muito esse pensamento, ela fala muito disso, de tipo... Eu achava que eu ia engravidar a qualquer hora. Eu não sabia o tamanho do problema à frente. Sim. E eu, por trabalhar na área, eu tinha um pouquinho dessa noção. Porque você tem muito mais contato, né, com várias histórias, né? Eu, por exemplo, que não trabalho nessa área, normalmente as histórias são de, nossa, eu tropecei e engravidei. Sabe, aconteceu alguma coisa, nasceu um filho, né? Mas assim... porque a gente também não fala muito sobre aborto espontâneo, perda gestacional também. Justamente. Né? Aborto por si só, eu acho que é um tema que a gente tem que explorar, é muito velado, assim. Ninguém fala sobre aborto, é muito... E quando a gente vive, então, é uma coisa que eu até falo bastante, eu e minha esposa falamos bastante nas nossas redes sociais, justamente para deixar de ser aquele casal solitário naquela clínica, para aquele casal olhar e falar, cara, peraí, vamos conversar sobre isso, e tem alguém que dá algumas informações. E eu recebo muita mensagem sobre isso. Então, quando você desejou? Eu desejei desde o momento que eu vivia trabalhos de parto, via crianças nascendo, imaginava, como qualquer outra pessoa que, acredito eu, imagina ter um filho, esses momentos de curtição, de brincar, de educar, das decisões. Mas esse é um casal, é uma história de um casal que optou por empurrar a gestação um pouquinho mais para frente para viajar, ter sucesso profissional, ter um sucesso financeiro, onde conseguisse ter um apartamento, ter um carro, ter... Uma estrutura, né? Uma estrutura. Sim. E que na hora que decidimos, vimos que o caminho não ia ser tão fácil do jeito que a gente achava que ia acontecer com os adolescentes, que teve relação sexual e engravida. Então, a nossa história foi essa. A paternidade me bateu bastante no meu trabalho. Eu via pais, e pela forma da gente assistir as crianças nascendo e a grande maioria dos pais terem a possibilidade de receber o filho, isso mexia muito comigo.
Tanto que a partir do momento que a gente teve a confirmação da primeira gestação, era muito emocionante aquela parte do o pai receber o filho, porque eu me imaginava naquele momento. Então, essa decisão para mim foi assim. Eu queria muito, Marinas ainda não estava segura se era o momento correto para ela. Sim. E acabou que ao longo da experiência de tentativas, ela viu que seria o momento correto. Pois é, e é isso que eu acho que é muito interessante, né? Porque você traz o seu desejo já havia muito tempo, há uma decisão em conjunto dos dois de criar essa estrutura, mas você teve que esperar quando ela falar, tipo, quero, né? Nesse sentido. Porque assim, quando você tá num relacionamento... quem comanda muito o poder de querer mesmo, assim, acredito eu, a mulher acaba tendo essa coisa do... Até por causa do planejamento familiar que ela consegue fazer, de tomar a pílula, de ter metodologias que nós homens temos só o preservativo e que com o tempo de relacionamento o preservativo fica jogado de lado por consentimento dos dois, a mulher acaba tendo a mulher acaba podendo ter um controle maior. Acaba caindo muito sobre a mulher essa questão de controle gestacional, né? O controle de natalidade, o planejamento familiar acaba caindo sobre a mulher, o que não deveria. Sim. O que não deveria. Eu acho que a decisão que eu e Marinas de sentar e conversar e analisarmos que aquele era o nosso momento, foi o mais assertivo para o meu momento à época. Sim. Vale a pena discutir isso, legal que vocês estão falando. Primeiro porque eu acho que quando você pensa em casal, a decisão tem que ser dos dois, obviamente. Mas no fim das contas, né, acho que a gente já falou sobre isso em algum momento, a responsabilidade do cuidado dos filhos sempre cai muito mais no colo da mulher, né? Então, isso também acaba sendo um pensamento que a gente tem que considerar. E quando a gente fala de método contraceptivo, a mulher ter o controle, a gente pode pensar como uma vantagem, mas como uma desvantagem em certos aspectos também, né? A questão da tomar pílula, das mudanças hormonais que você pode causar, dos riscos que, né, o uso da pílula pode trazer para a saúde da mulher, são bem mais complexos, né? E aí falar assim, eu não quero ter filho, mas evita aí, né? Porque a maioria das pessoas não curtem usar camisinha também, né? A gente vê isso diariamente, né? A gente passa por isso em algum momento da vida, né? Não sejamos hipócritas aqui de dizer que não, eu sempre usei camisinha em todas as minhas relações, porque isso não acontece, né? Deveria acontecer, mas na maioria das vezes não acontece. Então, assim, isso traz para a mulher, e isso também é uma coisa que os homens acabam impondo às mulheres, né? E acabam trazendo também, estragando o planejamento delas, às vezes, de não ter filhos, né? Então, são questões inúmeras que a gente pode puxar dessa questão de a mulher ter mais poder de decisão, né? Porque isso acaba sendo realmente acho que um ponto muito interessante, porque ele tem dois vieses grandes, né? Que quando a pílula surgiu, aquilo foi uma conquista feminista muito grande. De controle de natalidade. E aí, mas você pega que hoje em dia, já o uso da pílula já não tem o mesmo significado quando surgiu. E que acabou caindo, porque também, isso que o Gustavo falou, homem só tem a camisinha como método contraceptivo, e a camisinha nunca caiu, nem sei se um dia vai cair nas graças do público geral, tipo assim, nossa, né, com a camisinha é mais gostoso, ou tanto faz, tipo, não é, né? Gente, usem camisinha, tá? Mas não vamos ser hipócritas, como o Bruno falou. E aí a gente vai entrar essa dualidade de que dá um poder à mulher, o controle da natalidade, é importante isso, mas também que a gente precisa se responsabilizar pelo controle de natalidade também, que é essa questão. Mas acho que isso pode até ser um outro episódio, talvez um pouco mais aprofundado, né? Tem muitas coisas pra gente falar sobre isso. Mas eu queria saber também de você, Bruno, como é que foi, né,
Você também foi um pai mais tardio, né? Igual o Gustavo. Idoso. Tardio. Tardio, Gostei da palavra. Eu acho que o Um bom conceito eufemismo, correto um bom eufemismo. Você foi para quantos anos? Meu filho tem 8 anos, eu tenho 45. Pô, cara, eu não sou psicólogo, me ajuda. Faz as contas aí. Não, eu sempre quis ter filho. Ter filho na minha vida foi sempre uma vontade muito grande. Engraçado que eu sempre pensei num filho com o nome de Eduardo. Uhum. Sempre que eu pensava em filho, eu pensava um menino com o nome que eu dei pro meu filho. Então ele sempre foi muito desejado por mim. Decidi tê-lo no momento que eu achava que era importante para minha vida. Achava que eu conseguiria, né, cuidar dele como pessoa, né, muito mais do que financeiramente. Então eu achava que eu tinha já maturidade para acompanhar o crescimento de alguém. E ele veio. Então, mas é muito engraçado, né, quando a gente passa. Eu achei muito legal o que você falou, né, em relação à fertilização. Nunca vi ninguém falar isso. Isso é muito legal, porque eu acho que vai trazer a realidade para muita gente. É engraçado que no consultório, quando eu falo desse sentimento de solidão, esse sentimento de vergonha, a grande maioria dos casais falam, é isso. A gente teve isso. Uhum. Porque você sente isso. Uhum. Mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Nunca ouvi. É porque justamente até os casais que tiveram FIV tem uma certa vergonha da FIV. Sim. Rola um pudor, né, de falar sobre E a isso. gente tem vergonha da vergonha também. Tipo, eu tenho vergonha, mas eu não vou dizer que eu tive vergonha. Então, não vou nem contar da vergonha que eu tive. É uma fraqueza, né? Como se fosse uma fraqueza. É a questão da vulnerabilidade que a gente falou, né? Em alguns episódios aí. E é muito legal porque hoje eu me vejo, né? Eu estava escrevendo aqui enquanto ele estava falando. Hoje eu me vejo num outro momento de planejamento familiar, né? Há quase 4 anos aí. Ainda vai faltar um pouquinho, eu vivo um relacionamento com Camila, que está aqui hoje, acompanhando, sentadinha ali, olhando para a gente. E a pergunta que mais me fazem é, vocês não vão ter outro filho, não? Vocês não querem ter outro filho? Pessoa chata, hein? Melhor do que bom dia, é mais do que bom dia, né? Eu ouço isso. Então, assim, vocês não querem ter filho? Vocês não vão ter outro filho? Quando é que vem? Não me pergunta nem se a gente quer, né? Quando é que vem o outro filho? Uhum. E hoje a gente pensa em várias outras coisas, né? Eu sempre digo que eu adoraria ter um filho com Camila, porque eu acho que ela é uma mãe fantástica, e não estou falando isso porque ela está aqui, eu falo isso, né, com todas as pessoas que me perguntam, mas a gente considera muitas outras coisas, né, em relação ao nosso momento de vida, né? Uhum. Eu já sou pai, ela já é mãe, então a gente já viveu a coisa da paternidade e da maternidade, né? A gente vive, na verdade. Uhum. E a gente pensa hoje em como mais um filho, né, mudaria o nosso contexto de vida. Sim. Vai ter gente falando que isso é egoísmo, de vocês não estão pensando. Cada um decide a sua vida como quiser. Eu não consigo nem entender como é que isso é visto como egoísmo, mas tudo bem. Porque tem gente que vai dizer assim, mas se vocês acham que vocês têm que ter, pensando em ter mais um, pelos motivos que as pessoas falam, isso pode ser uma coisa, vocês não estão querendo se doar. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive. Desculpa, eu como psicólogo, eu fico doido, eu não consigo então, assim, a gente tem trabalhos que são... A gente, né, vive trabalhos que a gente não tem momentos certos de ir e de voltar, né? A gente não tem dia certo, a gente não tem horários estáveis. A gente tem hoje uma liberdade, e principalmente quando eu falo isso, as pessoas falam, né, da questão do egoísmo, que eu digo que a gente vive, em alguns momentos, a vida de um casal sem filhos, né? Sim. Porque, às vezes, Eduardo está com a mãe, né, Alice e Noah estão com o pai, e a gente tem a oportunidade de viver um momento de casal sem filhos, e isso é extremamente saudável para a gente. Né? A gente gosta de aproveitar esse momento, a gente sente falta, né, quando esses momentos não acontecem, porque às vezes nesses momentos a gente tem que trabalhar. Uhum. Então, assim, nem sempre a gente consegue, dentro da nossa realidade, viver a nossa realidade em teoria, né? Uhum. Então, a gente pensa muito nisso, assim. Esse é um grande balizador para a gente hoje de ter mais um filho. Ia ser legal?
Acho que ia, né? Se a gente pensar só no lado positivo da coisa. Mas a gente pensa na vida real, né? Eu hoje tenho 45 anos. Não sei se eu ia conseguir acordar como eu acordava 8 anos atrás, né? 9 anos atrás. Hoje, né? Correr atrás de uma criança pequena, talvez seja... A gente já não consegue correr muito atrás dos 3, né? De vez em quando a gente cansa. Então, assim... a gente, no início do relacionamento, a gente falava assim... Cara, se uma vez a gente estava na praia com os 3, a gente falou assim... Cara, se um correr para uma direção, cada um correr para uma direção diferente, como é que a gente vai fazer? Eles estão em maior número, né? Fala assim, não, que os meus ainda são de colo, tem 2 de colo ainda. Se prepara, meu amigo, se prepara. E aí a gente... a gente fala, cara, se a gente comprar, tiver mais um filho hoje, a gente vai ter que mudar de carro, a gente vai ter que mudar de casa, porque não vai ser fácil acomodar mais uma criança na vida, né? Você sabe disso, você mudou de carro, né? Mudei de carro, mudei de casa. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Claro que eu estou pensando na minha realidade, né? Estou falando do meu caso especificamente. Sim, da classe que vocês ocupam. Exatamente, né? A gente está pensando em outras, nessas questões. E assim, não seria fácil mudar de casa hoje. Não seria fácil comprar um carro, outro carro hoje, né? Não foi fácil para você também. Não. Então, assim, a gente tem possibilidade? Tem. Vai fazer um esforço, né? Vai mudar muitas coisas da vida, mas tem possibilidade. E tem outras pessoas que não têm, né? Eu vivi uma situação... Eu vi um caso muito legal alguns anos atrás, onde eu fui quando eu fui pro interior de Pernambuco, né, fazer um trabalho social, e a gente conheceu um senhor chamado Chico da Serra. Chico tinha 18 filhos. Caramba. Com a mesma mulher. E eu não conseguia entender aquela realidade, né, de como é que você consegue ter 18 filhos, né? Como é que aquela mulher conseguiu ter 18 filhos? E ele brincava dizendo que ele só não teve 20 porque a mulher não ia aguentar. Ele preferiu manter a mulher e manter o número de filhos. E eu falei, mas como é que se processa isso, né? A gente sentou para conversar. E ele falou, cara, aqui mais um filho é mais uma ajuda, né? Porque ter um filho já é difícil de você alimentar. Ter 2 é praticamente igual. Ter 5, ter 10, ter 20 é a mesma coisa. Então, assim, eu estou pensando nessa mudança de coisas que eu teria que fazer. Sim. E a gente tem realidades absolutamente diferentes, né? Diametralmente opostas. E, tipo, para ele é mais uma pessoa para ajudar, mais uma pessoa para trabalhar, mais uma pessoa para buscar recursos para aquela família ali enorme. E que ele enxerga como uma bênção. Sim. A gente hoje tem uma realidade de casais que não desejam ter filhos, que não querem. A gente tem casais que desejam ter 1, 2 filhos, mas também a gente tem o casal que a gente fala que é o aberto à vida, que deseja ter quanto Deus encaminharem para ele. E os 2 extremos são apedrejados, né? Justamente. Em geral. Justamente que não deveriam ser, porque são escolhas. Exatamente. A mulher que não deseja ter filhos, cara, tudo bem. Não o faça, né? Mas assim... Eu sempre digo isso. Se você tem certeza de que você não quer, não tenha. Porque querendo ter, a gente sabe os perrengues. E é uma escolha do casal. Sim. Porque assim, não adianta... Eu acho que se eu tivesse uma esposa que não quisesse ter filhos, eu acho que seria muito difícil, porque eu sempre desejei. Eu venho de uma família muito grande. E acho isso muito legal. Então, você tem que encontrar a outra pessoa, até... Se a pessoa quiser ter vários filhos, ela tem que encontrar uma pessoa com o mesmo desejo que ela. Porque senão vira um conflito do casal. Sim. De eu quero, você não quer, que a gente... E, como você tinha dito, esses 2 extremos são extremamente apedrejados e que deveriam ser extremamente ouvidos. Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente falar também sobre os casais que... Sim. São abertos à vida e os casais que não desejam ter nenhum filho. Sim. E também, né, talvez trazer um próximo episódio, porque já estamos chegando nos 30 minutos e olha, voou. Cada um basicamente respondeu uma pergunta só, a gente está assim, nem tive muito tempo de trazer como é que foi a... Mas isso é bom. Isso é bom porque abre caminhos. A gente tinha falado de fertilização, que pode ser um novo tema a ser conversado. Casais abertos à vida, casais que não desejam ter filho nenhum. Sim. Acho que
casais que tenham diferenças Sim. e a gente pode explorar bastante. E um ponto que eu queria trazer, que aí eu acho que vai ter que deixar realmente para a próxima, é uma frase que eu vejo muito na internet, assim, que o genitor falou que o sonho dele era ser pai, sendo que depois que o filho nasceu, ele não está exercendo a paternidade dele, né? E aí você vê uma mulher, talvez, que ela está incerta se quer ou não quer ter filho, o cara insiste, tem um filho e ele não exerce a paternidade. E o que claramente não é o caso de nós três que estamos aqui conversando, que é algo que nos envolve muito, mas que eu acho importante a gente, alguma hora, debater sobre isso, sabe? O que está acontecendo em mulheres, por exemplo, que cedem a pressões, tipo, como você falou, pô, não quero ter filho, não, talvez nem sei se quero ter filho, o cara, quero ser pai, quero ser pai, quero ser pai, criança nasce, o casal separa, o cara mete o pé, sabe? E é aquela mulher que não queria ser mãe, talvez. Ou então não exerce a paternidade mesmo dentro do casamento, né? Ou talvez isso, né? Então, mas eu acho que isso é uma coisa que nós, casais, quando a gente tem nosso relacionamento, a gente não pergunta qual é a maternidade que você deseja da sua esposa e qual é a paternidade que ela espera de mim. Eu acho que as pessoas nem pensam exatamente muito sobre si próprio, sabe? Tipo, que tipo de pai eu quero ser, ou que tipo de mãe eu quero ser, até você ter um filho, né? Às vezes as pessoas nem conversam se o outro deseja ter filho ou não, né? Sim. Tem gente que só descobre E depois, a gente está falando de um público que escolhem ou não escolhem ter filhos. Sim. E aqueles que descobrem a gravidez. Sim. Esse casal é o que eu acho que é um desespero maior, assim, que às vezes não se conhecem muito bem. E vão ter filhos, vão ter que conhecer e muitas vezes os conflitos vão aparecer. E até de paternidade de casais que nunca estiveram juntos. Um sexo casual, tiveram um filho, falaram, não, a gente não quer estar junto, mas a gente vai ter o filho, a gente vai, sabe, já nem tiveram aquele namoro, sabe? É muito comum hoje em dia, né? O Hugo não falou da experiência dele, né? De tudo isso que a gente está discutindo. E eu falei que eu quero saber da vida dele. A gente tem que saber de como é que foi a experiência dele também com isso. Então, por favor. Cara, a decisão de ter filhos, pra mim, partindo primeiro do meu desejo, eu sempre quis ser pai. Na verdade, eu sempre me vi, assim, enquanto muitas crianças queriam, sei lá, ser astronautas ou não sei o que lá, eu queria ser pai, sabe? Meu sonho era ter uma família, ser pai e, enfim, era uma coisa muito mais voltada nesse lado, assim. Tanto que eu nem acho que eu me casei novo, mas comparado a, por exemplo, meus amigos, acho que a gente casei um pouco mais novo, assim, né? A maioria estão até começando a casar agora, mais ou menos assim, por volta dos 30 anos e tal. Eu casei, eu acho que eu tinha 26 ou 27 anos, uma coisa assim. E aí nós casamos em 2018, em outubro de 2018. E eu tinha me formado psicólogo, né, no final de 2017. E aí, para você montar uma clínica, né, demora. Então eu fui trabalhar de Uber para poder pagar o casamento. Foi uma pleura. E aí continuei trabalhando depois do casamento, de Uber, mas já tentando construir uma clínica. Mas muito aos poucos, muitas dificuldades e tudo mais. E aí eu lembro, em algum momento, ela falando assim, Hugo, eu quero ser mãe, eu tô pronta. E eu falando assim, cara, calma. Sabe, eu quero ser pai, mas tô trabalhando de Uber, tô construindo uma clínica, sabe? Eu preciso de um pouco mais de tempo. E eu lembro que a gente teve várias discussões, porque ela achava que eu tava, tipo assim, esperando aquele momento perfeito, e que esse momento perfeito nunca aconteceria, e que eu ia demorar séculos, sabe? Ou que na verdade eu não queria ser pai, sabe? Eu falei assim, não, eu quero, ou que eu não queria ser pai com ela. Eu falei, eu quero. Casei com você, acabei de casar com você. Quero ser pai com você. Eu só preciso de tempo.
Então, teve um momento que a gente conseguiu fazer um planejamento. A gente fez um planejamento, tá? Vamos pegar aqui 2 anos, 3 anos, que aí você constrói a sua clínica, para de trabalhar com Uber, constrói a sua clínica, e aí a gente engravida, ainda vai ter mais toda a gestação, show, beleza. Em março de 2019 a gente engravidou. Ou seja, aí o pessoal às vezes pergunta, foi planejado? Foi, só não foi combinado com ele, que ele chegou antes. Planejado foi. Planejado foi, Verdade. ele só não cumpriu o planejamento. Na verdade, ele cumpriu o planejamento. Na hora que ele se juntou lá, o espermatozoide com o óvulo, ele se juntou e falou, ó, mandaram, tô aqui. Eu ouvi alguém dizer que queria. Eu ouvi. Então, o momento mais 18, que eu não vou falar, eu sei qual foi o sexo que a gente teve que gerou. Porque é isso, a gente estava fazendo o método sintotermal, que a Elo já estava, desde o início do nosso relacionamento, sem tomar anticoncepcional, exatamente pelas dificuldades, né, que traz, né, os efeitos colaterais. E nós não gostávamos de usar camisinha, nós já éramos namorados já há bastante tempo e tudo mais. E então ela acompanhava a ovulação dela, mas não no sentido de tabelinha, né? Aquela coisa de ver a temperatura, os fluidos, enfim, para poder fazer todo um certinho para saber quanto tempo e quando é que Qual estaria... o momento correto, quando pode, quando não pode. Isso e tudo mais. E a gente... todo um... Isso. E tem que ser bem correto, cara. É. Tem que ser bem... Exatamente. Esse método tem que ser... Sendo que ele tem um problema muito grande, que é o seguinte, quando a mulher está ovulando, tô até com dificuldade de falar. Eu senti. A vontade de fazer um negócio é muito grande. Sim, mas por Deus é um cara perfeito. Exatamente. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Ele quer... Entende? Então era tipo assim... Crescer e... No Crescermos e multiplicar. e multiplicar. No momento que a gente tava tipo... Uau, super, tipo... Pô, não pode ir dentro. Pô, não pode, sabe? Coito interrompido é arriscado. É mentira. Então, e aí, o que acontece? A gente fez sabendo exatamente do risco. E nem tentamos coito interrompido nem nada, a gente sabia do risco e tal. Fala assim, cara, a gente quer ter filho, sabe? Tá, um momento de tesão é aquela coisa, tipo assim, a cabeça sobe, tipo assim, quer ter filho, quer ter filho, transamos. E aí, tanto que, sendo que depois que aconteceu, bateu um certo arrependimento. Principalmente, acho que da Elo, que ela falou assim, cara, acho que eu vou comprar a pílula no dia seguinte. Foi lá, acho que conversou com as amigas dela e tal, foi na farmácia, comprou a pílula no dia seguinte, tomou a pílula no dia seguinte. Ele veio do mesmo jeito. Edgar bruto, né? Se segurou nervoso. Edgar... ele falou, cara, vocês fizeram um planejamento e eu fiz o meu, eu tenho que vir agora isso. e é isso. Algumas coisas... Entende? Tem jeito. E aí, essa é meio que uma história, assim, de como que nós engravidamos e como que nós decidimos ter um filho, assim. Nós tínhamos vontade de ter 2 filhos, mas o puerpério bateu muito forte. E aí a gente ficou assim, tipo, temos ou não temos. O puerpério, ele bate sempre muito forte, cara. Sim. O puerpério, ele é muito devastador na vida da mulher. Uhum. E também causa efeitos do puerpério paterno, né? Que foi o último tema que eu não consegui comparecer, mas o puerpério paterno também, de responsabilidades, de ver o tamanho do problema na realidade. Porque enquanto você não tem... e eu acho que cada filho é isso, assim. Uhum. Eu agora que tive 2, de uma pai vez só. gemelar, com um de 2 anos e meio, é um trabalho danado. O puerpério pega pra todo mundo. O puerpério é uma grande revelação, né, cara? Mostra quem é quem. Mostra, às vezes, que você nem sabe quem você era. Uhum. Mostra que você tem atitudes que você nunca imaginou que você ia ter, né? Como tem gente que gosta de falar, né? Separa os homens dos meninos, né? E aí, assim,
E é como você vai encarar aquilo ali, é como e aí cai muito naquela coisa, né, a gente não conversa sobre com o outro no relacionamento de tipo, pô, mas como é que é a sua paternidade? O que você deseja ser pai? E o que você vivenciou? Qual é os seus desejos? Sim. Não, a gente não fala isso. E aí é que o puerpério, ele é devastador. Sim. Eu não sei se eu cheguei a falar isso até no episódio de puerpério, a gente falou de tanta coisa, mas o que me fez cair muito do cavalo no puerpério era porque eu me apeguei muito numa frase, que eu não sei se eu li exatamente essa frase ou a ideia, acho que foi uma ideia, de que se o pai participasse, o puerpério seria mais fácil da mulher. Acho que você falou isso, não lembro de você ter falado. E eu pensei, pô... Eu postei isso um dia desses. Mas eu pensei, eu vou ser o pai. Eu vou ser o pai. Uau! Sabe? Porque o que acontece foi... era basicamente num momento de maior estresse, ele gritando comigo, falando, você não é o suficiente. E a questão, aquilo, obviamente no puerpério, pandemia, aquela coisa toda, eu tomei aquilo pro pessoal. Hoje, eu penso assim, óbvio que eu não sou o suficiente. Eu nunca vou ser o suficiente. Porque a gente precisa de uma vila para cuidar de uma criança. Exatamente. Entende? E eu acho isso interessante porque quando a gente tá querendo ser pai e a gente vê a paternidade, pô, olha que legal, o Gustavo lá brincando com o Caio, brincando com os gêmeos. Tem muito outra coisa que não é postado. Sim. Ninguém conta derrota, né? Que a paternidade é essa, assim, de tipo, a gente geralmente só olha o lado lindo. Sim. Eu quero ser pai para entrar. Ainda mais no Instagram, né? Eu quero fazer isso porque a paternidade... Sim, mas educar, colocar limite, pode, não pode, a criança entrar numa disputa com você de comando e você ter que saber conduzir aquilo ali, que não é só... É assim. Não, hoje em dia mudou completamente a forma de cuidar da criança, e da família, e o puerpério mudou muito também, né? Sim. A mulher hoje tem sua posição de trabalho, de vida social, de tudo, que o homem tem que dividir essas atividades com ela e cai um pouco do véu da paternidade aí, né? Sim. Eu me imaginava... Eu lembro de eu ter exatamente esse sonho, essa imaginação, que tipo, eu ia acordar de manhã, já começa errado, porque a gente ia acordar de manhã. Primeiro não dorme, né? Eu acordar de manhã. Vê amanhã nascendo. Exatamente. Eu ia acordar de manhã, ia estar lá, Heloísa dormindo, o bebê dormindo, gente. Hoje ouvindo isso, é ridículo. E que aí, sei lá, quando o bebê acordasse, tá mamazinho e tal, mas eu falei assim, pode voltar a dormir, amor. Eu ia botar ele no sling, eu morava perto da praia, né, eu ia dar uma caminhada com meu filho no sling na praia, não sei o que, até fazer talvez um exercício físico ali, tipo, fazer uns agachamentos com a criança no sling, lá e tal. Tipo assim, eu tenho uma manhã super gostosa e tranquila. Eu juro que eu tive esse sonho de fadas, assim... antes do filho nascer. Então, que é uma inexperiência, né? Sim. É uma coisa que a gente fala da paternidade e da maternidade, que a gente vivencia antes de sermos pais, uma realidade que não... cara, eu acho que talvez por isso faltam as pessoas falar sobre a paternidade. Sim. Falar o que vai acontecer depois que sai da maternidade. Depois que saiu da maternidade, a gente ainda vai falar em breve nos próximos aí sobre temas da gestação, mas depois que sai da maternidade, é uma realidade. A realidade bateu na sua porta e não é acordar, amamentar e levar para a praia. É muito mais do que isso. E sabe o que eu acho que falta muito para todo mundo? A gente não se prepara adequadamente para isso durante a gestação. Ninguém se prepara absolutamente como deveria para a gestação. Mas eu não acho que é gestação, eu acho que é vida. Então, eu acho que é vida, isso. Mas a vida depende de um contexto. E nesse contexto, assim, eu não preciso me preparar para ser pai se eu não for pai. Cara, acho que
deixa eu só concluir. Claro. Acho que tem um livro que eu falo que todo mundo que é pessoa, que a gente deveria ler. E ele fala sobre paternidade, maternidade, mas acho que é uma preparação para a vida. Então, assim, o livro fala das questões, né, o livro que seus pais gostariam de ter lido, né? Sim. Estou esquecendo o nome agora, mas é isso. O livro que você gostaria que seu pai deveria ter lido? O livro que... sei lá. Não sei. Pesquisa aí, Camila. Fala aí pra A gente vai botar aqui embaixo. Aquele livro que eu adoro, que eu esqueci o nome agora, que eu tô confuso aqui. Eu juro que só tem água aqui, tá, gente? É só água. Eu juro que eu não bebi nada, não. O que você gostaria que seus pais tivessem lido, que seus filhos vão ficar felizes por você ler, né? Alguma coisa desse tipo. E ele fala sobre paternidade e maternidade, mas eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Eu super acho que todo casal, né, que está vivendo a gestação deveria se preparar para o puerpério. E vou dizer mais objetivamente, eu acho que todo casal deveria ser acompanhado por um psicólogo durante esse período. Total. Todo mundo. Sabe por quê? Porque depende de um contexto, cara. Isso que você vive, eu tenho certeza de que todos os momentos que você viveu nesse puerpério inicial não foram ruins. Dentro desse caos você encontrou felicidade. Com certeza. Sim. Com certeza. E é isso que faz a gente ter outros filhos. Sim. Porque senão todo mundo tinha um filho só e acabou, porque é difícil para todo mundo. Quando o Google me lembra a imagenzinha daquelas mãozinhas pequenininhas, não sei o quê. Você tem isso, vontade. tipo assim, ou isso, o sol nascendo, eu com ele na varanda, e ele faz assim, aquele barulhinho de bebezinho. Não tem só tragédia, entendeu? Então, assim, tem um livro que eu gosto muito também, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que o cara fala o seguinte, muito mais do que realidade, né? Muito mais do que aquilo que acontece, a visão que você dá e a importância que você dá para aquele acontecimento é o que te faz ver aquilo como bom ou como ruim. Sim. São os males da vida que vêm para o bem, né? É o famoso ditado, e o Claudinho Bochecha transformar em música. Eu acho que é fantástico isso, porque assim, se você está preparado, se você está vivendo um contexto, né, de saúde mental bem cuidada, eu acho que algumas coisas não têm a proporção que teriam. Sim. E com certeza você viveu momentos felizes nesse caos que você viveu. Porque às vezes a gente fala muito dessa desgraça, eu acho que a gente tem que falar que é difícil, a gente não pode romantizar, Sim. mas a gente pode falar que assim, dá para mudar também. Em alguns momentos. Vou conseguir fazer isso todo dia? Não. Tem dia que eu não quero nem me olhar no espelho, não quero nem olhar para mim mesmo. Mas dá para a gente transformar. E eu acho que uma preparação bem feita com acompanhamento psicológico durante a gestação pode ser uma grande chave de grande ajuda, de enorme ajuda para a maioria dos casais. Isso é importante a gente falar também. Eu concordo 100% com o que você está trazendo, Bruno, mas eu tenho um adendo, porque eu acho que isso é a curto prazo. Por quê? E aí eu tenho que trazer uma outra pauta que é muito importante, e você como pediatra eu tenho certeza que você sabe, que é sobre o direito da criança e sobre a inclusão da criança na nossa sociedade. Como que nós vivemos numa sociedade adultocêntrica, entende? Que é o que, por exemplo, eu na pandemia estava super a favor, né? Isso com meu filho já nascido, mas muito pequenininho, de não abrir as escolas. E eu lembro da Elisama Santos, amo de paixão, falando, gente, nós temos que abrir as escolas. É um absurdo abrir primeiro bares, porque está pensando na saúde mental do adulto, mas não está abrindo as escolas, não está pensando na saúde mental das crianças, que estão enclausuradas também, por exemplo. Então, isso eu trouxe isso não sei se a gente já lançou essa parte do episódio, mas também do puerpério paterno, que é que como que você convive com crianças e conviver mesmo, de cuidar de crianças, sem que eles sejam seus filhos. Nós não temos essa sociedade, entende? Então, passar 9 meses estudando igual um louco para saber como é que vai ser o puerpério, como é que vai ser criar criança, como é que vai ser a gestação, como é que vai ser o parto. Nós homens, você está falando, né? Também. As mulheres às Sim, vezes vivem. mas eu tô falando basicamente, até nesse ponto, falando assim, exatamente de paternidade, né? De nós homens, dessa inclusão, assim. Como é que passar 9 meses estudando sobre isso tudo e ainda incluir, tipo assim, como é que eu vou na prática
trocar uma fralda, que é, de novo, um símbolo. Colocar para dormir. Colocar para dormir, acolher uma criança na Fazer dever birra. de casa, pô. Calma que eu ainda não cheguei nessa. Vida real. Cara, Entende? Eu acho que nós não incluímos na nossa sociedade a criança no dia a dia. Tanto que muitas mães, você vai escutar muito desse discurso de mães, que elas se sentem isoladas. Elas se sentem isoladas da sociedade porque elas têm que cuidar da criança e a criança não está bem-vinda na sociedade. Entende? Então, para chegar no ponto que você está falando, tipo, da gente chegar mais preparados para o puerpério, a gente vai precisar incluir a criança na sociedade muito antes. Totalmente. Talvez um apoio psicológico durante a gestação faça a gente acordar para isso, né? Faça as pessoas acordarem para isso. Claro que é uma discussão muito maior, Sim. né? É uma discussão de vida, é uma luta que a gente faz e busca, né? Eu vejo isso no consultório, vejo muito essa postura de a mãe tentando tratar a criança de uma forma respeitosa e o pai dando uma zoada nessa coisa, sabe? Sim. Eu vejo bastante isso. Vejo pais hoje tratando, né, tentando buscar essa tranquilidade de ouvir, de acolher. Vejo, mas também vejo o outro lado. Então, assim, eu acho que é uma briga que a gente tem que comprar, né, na sociedade, Sim. porque a criança tem que ser vista como gente, e ela ainda não é, né, por pai, mãe e pela sociedade toda, né? Na escola, às vezes, a gente não vê as crianças sendo vistas como gente, né? A gente ainda, infelizmente, em quase todas as escolas, né, do Rio de Janeiro, e ouçam isso com o ouvido que vocês quiserem ouvir, a gente não tem as crianças sendo consideradas pessoas, né? São alunos que devem obediência e bom comportamento. Sim. E às vezes a gente mata a criatividade das crianças por conta disso, né? A gente mata em casa, mata na escola, mata em outros lugares. E então é isso, assim, é uma briga que a gente tem que comprar ao longo do tempo, mas falando especificamente, né, do puerpério que a gente estava falando, eu acho que o acompanhamento psicológico no momento da gestação é fundamental. Quem faz isso? pouquíssimos. E aí, melhor ainda a pergunta, que pai faz isso? Que futuro pai faz isso? Eu não fiz. E eu sou psicólogo. Mas é isso, porque essa questão que é do dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu não coloquei minha saúde mental como prioridade. Minha prioridade eram outras. Eu, sinceramente, acho que eu só fiz por causa que eu vinha de um processo de fertilização. Então, assim, que eu precisei de muita ajuda mental nesse momento, que é um processo bastante pesado. Mas eu acho que se eu tivesse engravidado, ou igual vocês engravidaram, eu acho que eu não teria feito também. E aí acho que seria mais difícil para mim, assim. Sim. Acho que é importante. Assim. Eu sempre falo que o puerpério, o pré-natal, o pré-natal puerperal, o pré-natal psicológico é super importante. Sim. Eu sempre falo que o desejo, a utopia, era a gente ter o entendimento de saúde pública como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, tudo isso para focar naquela mulher. É um pré-natal. Só que a gente não tem. A gente tem um pré-natal hoje no SUS muito mal e porcamente focado na mulher e só a mulher. O particular, a gente ainda não parou para pensar nisso. Às vezes ainda parece pior, tirando o particular no sentido dos partos humanizados, né, que é o que você faz parte, o particular dos planos de saúde, para mim aparece pior do que até o do SUS, em relação à violência obstétrica. Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, sim. É difícil a gente debater isso porque tem pré-natal de SUS que ele é feito por profissionais que vão se dedicar muito a isso. Sim. E aí, não necessariamente são médicos. Sim. A gente vê muito pré-natal realizado por enfermeiras que são extremamente capacitadas, só que elas não conseguem ter... A gente sabe que o serviço de psicologia não é um serviço fácil para a população do SUS em geral. Sim. Quem é que consegue? Qual é a mulher que consegue um pré-natal lindo? Vamos lá.
não chega a 100%, que deveria ser uma prioridade. Uhum. Quando a gente vai pensar no particular, de plano de saúde, a grande maioria tem que fazer volume para ser valorizado, o médico ser valorizado. Sim. E aí cai nessa coisa, encaminhar para um outro profissional, será que vai acontecer isso? Não sei. Uhum. O nosso, a gente tenta ainda falar, eu converso muito sobre isso, acho que quando tem essa demanda do casal, e eu vejo o casal conversando muito, discutindo muito sobre isso na consulta pré-natal, que você vê o casal que está numa conversa sobre isso. Eu acabo orientando que procurem uma ajuda, que façam. E eu, todo pós-parto, toda a alta hospitalar, eu converso com o casal sobre essas mudanças para eles estarem preparados. Talvez seja muito na cara do abre a porta e empurrei. Sim. Talvez. Mas pelo menos falei que, vai ser difícil. Sim. Que o casal entenda que, apesar da turbulência que vai acontecer à frente, o motivo dessa turbulência é que o casal decidiu ter um filho. Sim. Então, para eles sempre pensarem nessa volta. E que a criança ela não tem culpa e ela faz parte daquele sistema que a gente tem que olhar para ela de uma forma carinhosa, respeitosa, e que o casal precisa conversar entre eles. É isso. É isso. Já descobri sua vida, obrigado. Pra gente voltar e fazer esse adendo aí. Tá ótimo, gente. Então, até o próximo episódio. Estaremos aqui. Com certeza. Um abraço. Bora. Valeu.